Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Diogo Pereira Falcão, sou ginecologista e obstetra aqui em Brasília, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama, né? Um câncer aí tão incidente, tão prevalente aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então a gente vai falar um pouquinho principalmente daquela parte sobre o rastreio do câncer de mama, né? Quando investigar, quando começar a investigar, de que forma a gente vai investigar esse câncer de mama, né? O câncer de mama, ele é uma doença causada pela multiplicação anormal de células na mama. Então, aquelas células, elas vão multiplicando, né? Vão multiplicando-se, vão somando-se, de forma anormal, produzindo um tumor maligno na mama, certo? Existem vários tipos de câncer de mama, né? Existem aqueles cânceres de mama que são mais lentos, que são mais devagarzinho, né? Vão progredindo de maneira lenta, e existem aqueles cânceres de mama que são mais agressivos, né? Que são aqueles cânceres que você descobre e de repente 1 ano, 2 anos, eles evoluem de uma maneira bem mais drástica. Quanto à incidência e prevalência do câncer de mama, tirando o câncer de pele, o câncer de mama é o principal câncer, o mais incidente, o mais prevalente, né, do sexo feminino aqui no Brasil e no mundo. Os sinais e sintomas, geralmente, que são mais prevalentes no câncer de mama, são, né, a presença de um caroço, né, de um nódulo, uma nodulação fixa, geralmente bem dura, que não se movimenta, que geralmente não dói. Ah, eu tenho nódulo na mama, quer dizer que eu tenho câncer? Não. A maioria dos nódulos mamários, eles são benignos, tá? Quando a gente fala de um nódulo mais suspeito, é aquele nódulo que ele é bem duro e ele é fixo. A gente não consegue movimentar ele na palpação. Mas também não quer dizer que isso seja certamente um câncer. Porém, é um sinal que a gente tem que investigar, né, e verificar quanto à especificidade desse nódulo, né, se ele é benigno, se ele é maligno, tá? A pele da mama ficando mais avermelhada, tendo aquelas chamadas retrações, que quando tá com a mama, fica dando aqueles buracos, aquelas, sabe, como se fosse um buraco assim na mama. Isso a gente chama de retração. Essas retrações pode ser a presença de um tumorzinho na mama, que tá puxando a mama e tá deixando a mama deformada, digamos assim, né? O aspecto de casca de laranja também é um sinal, um sintoma que a gente tem que ficar alerta, que é aquela mama que tá com aquela pele mais ríspida, como se fosse, sabe, mais grumosa, mais áspera, em aspecto de casca de laranja, tá? Alterações no bico do peito, né, no mamilo, a gente também tem que ficar de olho, mas existem também muitas alterações no mamilo que não correspondem a câncer, tá? Alguns nódulos embaixo do braço, na palpação, a gente sempre palpa as axilas, né? É bem importante essa palpação para perceber se tem algum gângliozinho palpável. Gânglio palpável também pode não ser câncer de mama, mas se for um gânglio mais endurecido, um gânglio que chame mais atenção, ele pode ser sim algum risco, pode demonstrar um risco maior de se ter um câncer de mama. Mas lembrando que isso aí são sinais e sintomas que podem sugerir um câncer de mama, tá? Muitos deles acontecem e são presentes nas mulheres, mas de forma benigna, que não seja câncer. Muitos desses sinais, né, que eu estou falando. Saída espontânea de líquido pelo mamilo também é um sinal que a gente deve se atentar. A maior parte é benigna. Então, meu peito tá saindo leite, eu não tô amamentando, tô com câncer? Não, provavelmente não. Entendeu? Existem vários tipos de secreção que podem sair pelo mamilo, né? Que a gente chama de descarga papilar. Essa descarga papilar, quando ela é sanguinolenta, aquele aspecto de estar saindo sangue pelo mamilo, é algo que a gente deve se alertar, né, mais em relação à possibilidade de um câncer de mama, tá? O diagnóstico do câncer de mama, ele é muitas vezes realizado por duas grandes vertentes, né, que seria o autoexame, certo, que eu vou falar já já, e a mamografia de rastreamento. Tá certo? Outros exames, ultrassom mamária, ressonância, eles não podem ser usados no diagnóstico? Podem, eles são exames complementares
que ajudam no diagnóstico do câncer de mama. Mas o passo principal e inicial que toda mulher deve fazer para, né, ficar de olho se quando surgir um câncer de mama é principalmente, inicialmente, a mamografia e o autoexame, tá certo? Bom, a mamografia aqui no Brasil é recomendada pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, que ela seja realizada dos 50 aos 69 anos, a cada 2 anos, certo? Isso contradiz um pouco com a Sociedade Brasileira de Mastologia, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que não seja iniciado com 50 anos, mas sim com 40 anos já se faça esse rastreamento com mamografia. Então, o que muda da Sociedade Brasileira de Mastologia para o SUS é essa faixa etária, né? O SUS de 50 a 69 anos, uma mamografia a cada 2 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que seja a partir dos 40 anos e de forma anual, e não a cada 2 anos. Todo ano deve-se fazer uma mamografia, certo? Outra coisa importante também. Por que há essa diferença? Bom, o Ministério da Saúde tem suas recomendações, né, baseadas, claro, em evidências científicas, mas também considerando o lado financeiro, o lado de disponibilidade financeira, né, em relação ao investimento na área da saúde. O que não quer dizer que estejam errados. Mas como a sociedade pede para começar, né, aos 40 anos, então aquela paciente que pode começar o rastreamento, que tem condições de começar a partir dos 40 anos e de forma anual, isso é bastante importante. Se puder, comecem a partir dos 40 anos. Mas o SUS, ele libera a mamografia a partir dos 50 anos de idade como forma de rastreamento, certo? Eu tenho 30 anos, eu não posso ficar fazendo mamografia de rotina. Não, a não ser em casos específicos, quando se tem parentes de primeiro grau, algum dado relevante que peça um rastreamento mais precoce. Mas, no geral, pacientes com 20, 30 anos, elas possuem a mama mais densa. O que é isso? É a mama com mais parênquima, com mais glândula mamária, né? Toda mama tem sua parte da glândula, sua parte glandular. Essa parte, nas pacientes jovens, é uma parte mais abrangente. Já naquela paciente mais velha, depois dos 40, 50 anos, a mama ela vai ficando lipossubstituída. O que isso quer dizer? A mama ela vai ficando mais gordurosa, então ela diminui a quantidade de glândula mamária e a mama vai ficando mais cheia de gordura, tá? E a mamografia, ela consegue ver melhor essas mamas mais lipossubstituídas, com presença de maior porcentagem de gordura. Por isso que a mamografia ela é indicada em mulheres mais velhas, tá? Mulheres mais novas, elas não têm um rastreamento. Por exemplo, a partir dos 20 anos tem que fazer mamografia, ultrassom mamária todos os anos? Não necessariamente. A mulher mais jovem, abaixo dos 40 anos, ela deve fazer uma ultrassonografia mamária sempre que tiver alguma queixa que necessite desse exame para tentar elucidar, né, para tentar ver o que pode estar acontecendo com a mama dela. Então, geralmente, a gente não indica mamografia de rastreamento em pacientes abaixo dos 40 anos. E nem necessidade de estar todo ano fazendo uma ecografia, uma ultrassom mamária nessas pacientes jovens. A não ser que tenham queixas relacionadas que necessite desse exame de imagem, né, para que a gente possa aí identificar algum problema. Por exemplo, uma paciente de 25 anos de idade. Ela chega dizendo, tô sentindo um carocinho. O médico vai lá, palpa, vê que tem a presença de uma nodulação, então ele pede uma ultrassom de mama para investigar melhor aquele nódulo, tá certo? Outra coisa, pacientes mais velhas, a partir dos 40 anos, devem fazer mamografia todo ano, certo? Ok. E ultrassom mamária? Ultrassom mamária a gente só pede quando a mamografia ou o exame clínico mostra alguma suspeita de que precise complementar o exame com uma ultrassom mamária, certo? Um ponto que vale a pena destacar é o seguinte: o autoexame, hoje em dia, ele não é que não seja mais recomendado.
A mulher tem que ter a noção do seu corpo e tem que perceber quando alguma coisa de estranho está acontecendo. E se sente alguma coisa estranha na mama e de repente identifica alguma coisa, ela tem que ir ao médico, tem que ir ao ginecologista ou mastologista para poder fazer esse exame clínico com um profissional, tá? Nada impede dela também realizar esse autoexame em casa, mas o que se tem preconizado hoje é o seguinte: o medo de, às vezes, a paciente achar que está se garantindo fazendo o autoexame e deixar de procurar um serviço médico para ser examinada não é algo legal. Por isso que a gente hoje em dia não recomenda assim, a cada 6 meses toda mulher deve se tocar, a cada mês e mês ela deve fazer o autoexame. Não, ela deve se sentir e perceber quando a mama dela tiver alguma coisinha estranha. Isso faz parte também, nada impede que ela possa se autoexaminar, mas isso não deve ser deixado de lado a consulta clínica anual, não deve ser deixado de lado que vá ao médico para que ele faça o exame clínico das mamas, porque ele, de certa forma, tem mais experiência para isso, então ele vai conseguir identificar situações que muitas vezes passam despercebidas pela paciente. Então, identificou alguma coisa estranha tocando em casa? Vai ao médico. Não identificou nada? Tem que ir ao médico mesmo assim para fazer o exame clínico anual, tá certo? Das mamas. Outra coisa que também é muito importante, conforme eu disse anteriormente, os demais exames de ecografia, de ressonância, eles devem ser e podem ser solicitados, mas não de caráter obrigatório, de se fazer todo ano por algum motivo, por não ter motivo, na verdade, né, como uma forma de rastreamento. Então, esses outros exames, biópsia, isso tudo são exames posteriores que podem ser utilizados, podem ser lançado mão, a partir do momento que se encontra alguma coisa no exame, na parte, né, inicial de rastreamento, digamos assim, certo? Outra coisa que é importante, prevenção de câncer de mama. Existem medidas para prevenir esse câncer de mama? Sim, existem medidas, tá? Uma medida muito importante, que parece ser boba, parece ser besta, mas não é a questão da mudança de estilo de vida. Então, fazer uma alimentação boa, né, uma alimentação balanceada, praticar exercício físico, né, manter um peso adequado, um peso corporal, né, suficiente e adequado para a paciente. Isso tudo são medidas excelentes na prevenção do câncer de mama, né? Evitar consumo de bebida alcoólica, tabagismo, tudo isso diminui a incidência de câncer como um todo. E não é diferente no câncer de mama, tá? Amamentação é muito importante. Então, aquelas mulheres que engravidaram, né, que têm a possibilidade de amamentar, uma das coisas que, claro, além da imunidade, né, de todas aquelas vantagens que tem tanto para o bebê quanto para a mãe durante a amamentação, uma delas é o câncer de mama. A amamentação já foi comprovado que ela previne o câncer de mama. Então, mulheres que engravidaram, que estão tendo a oportunidade de amamentar, tentem, lutem, não desistam de amamentar, né? A não ser em situações que realmente não se consiga. Mas essa amamentação vai estar te protegendo também do câncer de mama, certo? Então, assim, o que eu acho de mais importante nesse recado que eu tô trazendo para vocês? Todas as mulheres a partir dos 40 anos têm que ir ao ginecologista ou ao mastologista e fazer todo esse check-up mamário, certo? A começar por uma mamografia e um exame clínico das mamas, que deve ser realizado anualmente por um profissional capacitante, tá certo? Outra coisa também, abaixo dos 40 anos, procurar o médico em relação às queixas mamárias, né? Se ela tiver alguma queixa, notar alguma coisa diferente, ela também deve procurar o médico. Não é porque ela tem menos de 40 anos que ela não deva se preocupar. Mas, como eu disse, a periodicidade naquelas pacientes que não estão sentindo nada, que estão assintomáticas, né? É que elas, a partir dos 40, procurem, né, um serviço de saúde para que comece o rastreamento aí do câncer de mama, tá? Lembrando que a mamografia, de preferência, ela é anual, não a cada 2 anos pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Ela diferencia um pouquinho do SUS, tá? Então esse eu acho que é o principal recado, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem,
podem entrar em contato comigo, né, ver com o pessoal que está coordenando essas lives, né, esses vídeos que a gente está fazendo, esses blocos aí de vídeos falando desse momento tão importante, né, que é o Outubro Rosa, tá? Então, qualquer dúvida, contatar o pessoal, que eles entrem em contato comigo, né, e aí a gente pode, né, de certa forma, esclarecer e ajudar vocês nessa situação aí que é tão importante no mundo inteiro, tá bom? Então, se previna, não deixe para depois, né? Fiquem atentas, né? Principalmente mulheres a partir dos 40 anos de idade. Muito obrigado, pessoal.